Hoje abordando um pouco sobre o estudo socioeconômico e antropológico, a ocupação e uso da terra, propriedade particular e coletiva. A antropologia é a ciência que estuda os diversos aspectos da vida social em diferentes culturas e sociedades humanas. Possui interesse pela diversidade de modos de viver da humanidade, com um vasto leque de investigação como grupos étnicos e religiosos, migrações, formações de grupos rurais e urbanos e as suas formas de expressão. Há uma crescente demanda, por meio da parte do Estado, por profissionais que sejam capazes de elaborar documentos sobre problemas étnicos ou relativos a terras indígenas ou quilombolas, emitindo pareceres sobre os bens patrimoniais, materiais e imateriais, laudos periciais e estudos sobre o impacto socioambiental de grandes obras. As funções dos estudos socioeconômicos e quais são as suas importâncias basicamente o estudo socioeconômico é uma medida da posição social que geralmente inclui a renda, o nível de educação, a profissão, e ele tem sido vinculado a um amplo conjunto de situações de vida. O componente socioeconômico contribui imensamente com as informações sobre a reprodução econômica e social da população, do entorno, independente de suas características, ser urbana ou aos mais demais pesquisadores, a partir dos dados obtidos em campo, qual é o uso que se faz localmente dos recursos naturais e o tipo de exploração econômica mais importante para o desenvolvimento regional. A nossa referência biográfica foi o livro Enfrentando os Limites do Crescimento, Sustentabilidade, Prosperidade e Descrescimento, de Felipe Lena e Limar Nascimento. O livro aborda predominantemente a crítica ao crescimento econômico e também ao desenvolvimento sustentável. Os autores reforçam a ideia de que crescimento econômico é diferente de desenvolvimento. É necessário encontrar outros indicadores de prosperidade, que ultrapassam o PIB. Indicadores que não levam somente em consideração o aumento de renda per capita, mas que buscam compreender os reais ganhos de qualidade de vida, bem-estar e a preservação do ecossistema, garantindo a existência dos recursos não renováveis que, na maioria das vezes, são a matéria-prima mais utilizada na produção. Para além das consequências à saúde pública local, o desmatamento da floresta amazônica está intimamente ligado a aspectos econômicos e sociais, o que gera um cenário de emergência em áreas como saúde, educação, trabalho, esgotamento sanitário, entre outros. Logo que organizações acreditam que, ao desmatar a floresta, poderão utilizar aquele espaço para agricultura ou indústria que traga uma maior rentabilidade. O IPS foi idealizado a partir do momento em que se compreendeu que medidas de desenvolvimento baseadas apenas em variáveis econômicas são insuficientes, já que crescimento econômico sem processo social resulta em exclusão, descontamento sociais e degradação ambiental. Em geral, a região da Amazônia enfrenta vários desafios sociais e ambientais. Pensar na conservação da floresta amazônica engloba a proteção dos povos indígenas e comunidades tradicionais. É fundamental e precisa ser objeto dos esforços públicos, mas não define toda a agenda de ação para a região. É preciso pensar também nas perspectivas sociais e econômicas. Amazônia, ocupação, dados e relações socioeconômicas e territoriais. Ocupação. Ela se deu primeiramente com os povos indígenas, depois vieram os europeus, principalmente espanhóis e portugueses. A Revolução Industrial, o governo Getúlio Vargas e o governo militar incentivaram a migração de muitas pessoas para a região. Agora, analisando alguns dados sobre demografia, desenvolvimento social e economia e educação, a gente vê que os indicadores são baixos ainda em relação às outras regiões do país, mas eles vêm melhorando muito ao longo dos anos. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP, desenvolveu um projeto de cartografia de violências na região amazônica. Nele apresenta fatores que impulsionam a degradação social em determinados territórios, sendo as terras indígenas, unidade de conservação e territórios quilombolas. Esses territórios são essenciais para a preservação da floresta amazônica e da cultura ancestral brasileira. Assim, funcionam como uma barreira de desmatamento. Os problemas sociais na Amazônia englobam principalmente a grilagem e a mineração, que envolvem atividades violentas contra estes três grupos. A grilagem é um processo de apossamento de terras através de títulos de propriedade falsificados. Ela está muito relacionada com a especulação imobiliária, pois as terras descobertas é 20 vezes mais valiosa do que a terra com uma cobertura vegetal ainda intacta. Para a tomada de terras ocorre um desmatamento, geralmente por meio de queimadas, e várias violências contra o que estava presente na terra antes de serem apossadas, principalmente com as comunidades indígenas e quilombolas. A mineração, por outro lado, ela se destaca como uma atividade importante para gerar riquezas na região. Porém, o garimpo ilegal leva a agravar desigualdades sociais e desequilíbrio ambiental mais ainda. As terras indígenas e quilombolas são muitas vezes invadidas por parte de garimpeiros e facções criminosas. Além disso, a mineração contamina as águas dos rios, levando a população ribeirinha a se alimentarem com peixes contaminados. Devido aos principais dois fatores, aí é possível perceber um aumento na taxa de mortes violentas e intencionais em todos os estados pertencentes à Amazônia Legal, além de deixar as populações mais pobres reféns de quem tem maior poder econômico na região. Com isso, nós percebemos a gravidade das questões que envolvem a Amazônia. Em defesa ativa desse bioma tão importante, nós temos as organizações não governamentais, como, por exemplo, o Greenpeace e o SOS Amazônia, que lutam constantemente em defesa e apoio das comunidades locais que ali vivem, sejam extrativistas, tradicionais, povos indígenas ou quilombolas. Além disso, as ONGs promovem campanhas de conscientização do meio ambiente e trabalham na estruturação de projetos com o objetivo de promover modelos alternativos de desenvolvimento com base no uso sustentável da floresta. Diante disso, é visível que muito do que se tem feito na Amazônia nos últimos anos tem a participação e o apoio de organizações não governamentais.